Então, boa tarde a todos. Antes de mais, eu fui editora da Notícias Magazine. O resto foram coisas assim, foram passagens. O Diário de Notícias, quando acabou a Notícias Magazine, que fazia parte do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, eu tive que ir para o Diário de Notícias, mas foi uma experiência da qual não gostei. E, portanto, o meu trabalho principal foi na Notícias Magazine. E nunca fui jornalista de guerra, portanto é importante também deixar isto aqui claro, nunca fui, nunca quis ser, e a minha presença aqui é sobretudo para dar a minha visão sobre aquilo que o jornalismo hoje representa e pode representar nestes tempos de guerra, aquilo que traz, mas não de uma experiência pessoal de ter estado lá ou de ter feito, porque o trabalho de um jornalista de guerra requer muita coisa que eu não estava disponível para dar quando tinha idade para ser jornalista de guerra e agora também já não. O slogan mais recente da campanha da Federação Internacional dos Jornalistas diz: nenhuma história vale a vida de um jornalista. E não é por acaso que isto acontece. Desde 7 de outubro de 2023, de acordo com o Comitê para a Proteção de Jornalistas, que é uma organização internacional sediada em Nova Iorque, pelo menos 85 jornalistas foram mortos enquanto cobriam um conflito entre Israel e a Palestina. Destes, 4 eram israelitas e foram mortos nos ataques do Hamas a 7 de outubro. 3 eram libaneses e foram mortos na fronteira do sul do Líbano. E 78 eram palestinianos, a maioria mortos em Gaza por fogo israelita. É o número mais elevado de mortos de jornalistas, fotógrafos ou cameramen. A contabilidade é sempre feita não só dos jornalistas, mas daqueles que trabalham, fotógrafos e cameramen que trabalham com os jornalistas. Desde que há registro, a CPJ, que é o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, faz esta contagem desde 1992. 85. A Federação Internacional dos Jornalistas, que é outra organização que trabalha em defesa dos jornalistas, fala em 100 mortos. Para se ter uma ideia clara do que se passa neste momento, na guerra da Ucrânia, desde 2022 morreram 17 jornalistas, quase todos no início do conflito, iniciado a 24 de fevereiro desse ano, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Já seria demais. É preciso dizer que as mortes dos jornalistas raramente são investigadas, são consideradas danos colaterais, e dirão aqueles que as partes em conflito, na maior parte das vezes responsáveis por estas mortes, direto ou indiretamente, dirão que se puseram a jeito. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, através da sua presidente, Jodie Ginsberg, fala num padrão de uso de força letal contra jornalistas por parte das forças de defesa israelitas, que não é de agora e em relação ao qual tem reinado a impunidade. Foi isso que a organização concluiu num relatório divulgado em maio de 2023, 5 meses antes do 7 de outubro, e esse relatório, intitulado Deadly Pattern, traduzindo à letra padrão letal ou mortífero, revelava que membros das forças de defesa de Israel mataram pelo menos 20 jornalistas nos últimos 22 anos e que nunca ninguém foi acusado ou responsabilizado pelas suas mortes. Em entrevista à New Yorker, Jodie Ginsberg, a propósito do ataque israelita de 13 de outubro a um grupo de jornalistas em trabalho e claramente identificados como tal, lembrou as conclusões deste relatório e realçou o caso anterior de Shirin Abu Akleh, cuja morte deu como exemplo deste padrão. E passo a citar: ela estava claramente visível como jornalista, não estava num local onde houvesse troca de tiros e foi atingida no pescoço entre o capacete e o colete à prova de bala. Desculpa lá que eu às vezes tenho esta...
Shirin Abu Akleh era uma repórter A Shirin Abu Akleh era uma repórter palestiniana americana da Al Jazeera e foi assassinada por um soldado israelita a 11 de maio de 2022, quando fazia a cobertura de um raid israelita ao campo de refugiados de Jenin. O colete à prova de bala tinha escrita a palavra press, mas parece que isso, em vez de a proteger, transformou-a num alvo. No dia 13 de outubro de 2023, já depois dos ataques do Hamas, Issam Abdallah, um jornalista de vídeo da Reuters, estava a filmar no sul do Líbano, a partir de uma colina de onde via a fronteira com Israel. As tensões entre os combatentes do Hezbollah e os militares israelitas tinham vindo a aumentar e várias equipas de jornalistas estavam estacionadas nas proximidades. Abdallah estava a filmar um posto avançado israelita quando um grupo foi atingido por um bombardeamento. 6 outros jornalistas ficaram feridos. Abdallah morreu na sequência da explosão. A organização Human Rights Watch considerou que o ataque israelita a Abdallah e aos outros jornalistas foi deliberado com base em imagens do local, bem como em entrevistas com testemunhas. A Reuters também divulgou uma investigação sobre o ataque, concluindo que um tanque israelita disparou 2 vezes contra o grupo de jornalistas e exigindo respostas sobre o que aconteceu. A Human Rights Watch e um terceiro relatório da Amnistia Internacional pediram que a morte fosse investigada como crime de guerra. Israel nega ter os jornalistas como alvo. E, no entanto, não quero mais repetir, pelo menos 78 jornalistas palestinianos e, em muitos casos, as suas famílias foram silenciados de forma fatal desde 7 de outubro de 2023. O que é que isto significa, além de uma clara violação dos direitos humanos e de todas as leis e tratados que protegem os jornalistas e a liberdade de informação e de imprensa, significa a quase efetiva impossibilidade do jornalismo naquele território sobre aquele conflito. De acordo com a revista Time, Israel e o Egito têm impedido a maioria dos jornalistas internacionais de entrar em Gaza e logo em outubro os militares israelitas avisaram os médias internacionais de que não podiam garantir a segurança dos seus jornalistas no território. Os que conseguiram entrar desde 7 de outubro fizeram-no integrados, embedded, no exército israelita, o que implica vários condicionamentos, como o visionamento e revisão, também podemos chamar-lhe censura prévia, de todos os materiais e filmagens antes da sua publicação. Resistem no terreno, debaixo de ataques aéreos constantes, com permanentes cortes de luz, comunicações, água e mantimentos, no meio da destruição, do caos e da morte de amigos e familiares, com a própria vida em risco, cotidianamente, os jornalistas palestinianos que restam. Única fonte, única voz do que se passa em Gaza. Uma voz que nem sempre chega ao lado de cá. Esta primeira parte da minha intervenção é um bocadinho eu obviamente pesquisei, não é? Não estou lá, nem poderia estar, pelos vistos. Tem a ver com aquilo que neste momento se passa em Gaza e que é a completa impossibilidade. E, aliás, o João Antunes, quando estava a falar da questão da própria permanência dos Médicos Sem Fronteiras é difícil, não é? Imagino que tenha que ser bastante negociado e seja altamente perigosa, mas, apesar de tudo, haverá outras convenções que permitem isso. Neste momento, os jornalistas estão proibidos de entrar naquele território e entrar significa é a morte certa, não é? Provavelmente. E, portanto, neste momento, de facto, é muito difícil aquilo que chega cá, chegam as informações oficiais, que vêm do lado de Israel e que vêm do lado do Hamas, e depois chegam as informações das agências noticiosas, palestinianas, conseguem ainda assim, através dos meios, dos WhatsApps e de uma série de meios que, apesar de tudo,
vão estando à disposição e conseguem transmitir algumas das coisas que se passam lá. Mas, obviamente, que é sempre uma visão muito difícil, quer dizer, muito parcial ou parcelar, não é? Porque, por isso. E agora vou falar de outra coisa que tem a ver com isto, ou que não tem a ver com isto, mas que tem a ver com a forma como o jornalismo tem evoluído e que também achei piada, porque que tem a ver com uma coisa que o João também referiu, que é esta coisa de se tratas os israelitas ou se tratas... Agora estamos a falar de Gaza, não é? Se tratas o militar israelita ou se tratas o israelita, não podes tratar o palestiniano, ou se tratas o palestiniano, não podes tratar o israelita. E é isso que ele está a dizer é fruto de uma coisa, na minha opinião, que também está a matar o jornalismo. E é sobre isso que eu vou falar a seguir. Na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade, diz. E eu diria que a primeira vítima são os povos dos países em guerra. Mas nos tempos que vivemos, esta máxima mantém-se certeira, e talvez mais certeira do que nunca. Sempre foi assim, o mundo não começou hoje, ao contrário do que por vezes parece na forma como o analisamos, mas em tempos de guerra, a propaganda, a desinformação, a dificuldade de acesso dos jornalistas às fontes e aos campos de batalha, entre aspas, a insegurança e o risco de vida, os desafios da objetividade e da imparcialidade, sempre fizeram parte do jogo e da missão ou da tarefa, como lhe quisermos chamar. Mas hoje estes obstáculos estão exponenciados e outros foram acrescentados. Aquilo que poderia ser e é, quando bem utilizado, uma mais-valia, as novas tecnologias, a internet e as redes sociais, tornou-se um enorme calcanhar daqueles, o ponto fraco, o que está a enfraquecer e matar, desculpem o pessimismo, o jornalismo e a torná-lo incapaz de discernir a complexidade dos conflitos, de separar o trigo do joio, de salvar a verdade ou as verdades do meio de um imenso nevoeiro de desinformação, propaganda, notícias falsas, ignorância e manicaísmo. Vimos isso ao longo destes 2 anos na cobertura da guerra da Rússia da Ucrânia e vimos-lo nestes últimos meses com algumas nuances na cobertura da guerra Israel-Hamas. Cabe dizer que nos dias a seguir ao ataque do Hamas, a narrativa, como agora se diz, era decalcada da usada para a guerra da Ucrânia e quaisquer vozes que se levantassem para contextualizar um conflito que dura há décadas eram bombardeadas, algumas foram canceladas. Parecia que estávamos num contínuo. O Paddy Cosgrove, o poderoso CEO da Web Summit, teve de se retratar e demitir das suas funções perante o boicote das principais empresas tecnológicas ao evento, devido a uma publicação sua, a 13 de outubro, na sequência da brutal resposta de Israel aos brutais ataques do Hamas. Disse ele: "Estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com exceção particular do governo da Irlanda, que pela primeira vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando são cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são. Falou cedo demais. Tivesse esperado um pouco e já uma boa parte do mundo estaria de acordo com ele. Às 1.200 vítimas mortais dos ataques do Hamas, Israel respondeu com ataques que causaram até agora 27.585 mortes, sobretudo civis, mulheres e crianças, dados recolhidos ontem pela ONU. Há factos que se impõem e o mundo não pode desver. Nos últimos meses, multiplicaram-se em todo o mundo as manifestações pela paz no Médio Oriente, os apelos ao cessar-fogo e a condenação dos ataques israelitas contra a faixa de Gaza. E voltamos então agora ao jornalismo e antes de voltarmos lá eu tenho que fazer um ponto prévio para eu próprio contextualizar aquilo que vou dizer a seguir, que é eu considero que as redes sociais, neste momento, o Facebook, o X, o antigo Twitter, o TikTok, o Telegram, o Instagram, o YouTube e por aí fora, apesar de todas as suas virtualidades,
quando bem utilizadas, portanto, apesar de todas estas virtualidades, são um cancro que está a minar o jornalismo, a democracia, a liberdade, o conhecimento e a capacidade de pensamento e análise. Dito isto, penso que em Portugal e no resto do mundo, mas é em Portugal que estamos e é a realidade portuguesa que conheço melhor, as lógicas, as dinâmicas e o potencial nocivo das redes sociais têm determinado e inquinado a cobertura noticiosa das duas guerras mais recentes, primeiro a da Ucrânia e depois a de Israel-Hamas. Apesar das televisões, algumas rádios, jornais muito poucos, terem enviado jornalistas para ambas, um investimento quase incomportável para empresas de média em grandes dificuldades financeiras, o que condiciona depois também o trabalho dos jornalistas no terreno, já de se limitado pelo facto de estarem num cenário de guerra, em que a capacidade de circulação é condicionada, o acesso a fontes é complexo e arbitrário, e os repórteres estão bastante dependentes de guias ou fixas locais que têm necessariamente uma visão parcial do que está a acontecer. Apesar disso, mas também por isto, o grosso da cobertura noticiosa foi feita a partir de cá, com base em agências noticiosas de todo o mundo e nos médias internacionais. O que é que isto significa? Todos damos as mesmas notícias, de última hora ao minuto, algumas falsas, porque na correria de querer ser o primeiro, não há tempo para cumprir princípios básicos do jornalismo, como a verificação das fontes e dos factos, muito mais importante hoje do que nunca, já que circulam pelas redes sociais fonte privilegiada do jornalismo atual, milhões de conteúdos e notícias falsas, cada vez mais sofisticadas e difíceis de discernir, sobretudo agora com esta coisa da inteligência artificial, muito difíceis de perceber. É preciso fazer um trabalho muito aprofundado de fact-checking para perceber que aquilo é falso. E a pressão que existe nas... Isto eu vivi, não é? A pressão que existe nas redações, quando chega alguma coisa, como foi aquela história que depois deu origem a um pedido de desculpa do New York Times, quando disse que o exército de Israel tinha bombardeado o hospital da Al-Aqsa e afinal e a fonte era o Hamas, mas não tinha sido Israel, mas também não tinha sido o Hamas, e portanto não se sabe quem é que foi, se calhar ainda não é tão cedo que vamos saber, mas eles deram aquilo sem terem confirmado a fonte, porque tinham que dar logo, como a história dos bebés que eram reféns do Hamas e que estavam numa jaula não sei aonde, e que depois e os médias internacionais e os portugueses também divulgaram aquilo, e aquilo não era verdade, era uma fotografia de não sei de onde, já não me lembro, mas sei que era uma fake news. E o efeito que esta fake news tem é infinitamente maior do que o desmentido ou do que o pedido de desculpas que ninguém vai ler, não é? Pronto, e isto tudo, em vez de contribuir para a compreensão do que se passa, pelo contrário, é muito mais difícil. Quer dizer, se os próprios jornalistas não conseguem ler a realidade, como é que conseguem transmiti-la de uma forma rigorosa e próxima daquilo que se está a passar? Se é que alguma vez é possível fazer isso numa guerra, mas o mais próxima possível, não é? É difícil. Todos dão a mesma notícia e cria-se uma narrativa da qual é quase impossível fugir, como se deixasse de ser possível pensar, questionar, perguntar, perceber porquê. Não é só em Portugal. Não é só em Portugal. As questões que se colocam hoje em dia ao jornalismo e, sobretudo, nestes tempos em que estamos a atravessar sobretudo desde o início da guerra da Ucrânia e agora com esta guerra, as pesquisas todas que eu fiz e as coisas que li para preparar esta intervenção, as questões são sempre são colocadas por jornalistas preocupados. Eles estão preocupados, mas não conseguem sair daquela lógica, não é? Porque é a lógica que lhes é imposta por quem lhes paga os salários, que é a superficialidade da análise, a diabolização do contexto, como se contextualizar fosse justificar a ação daqueles que são vistos como inimigo. A crescente desinformação e a proliferação de notícias falsas contra as quais os médias tradicionais pouco podem. Poderiam,
se escolhessem não ser caixa de ressonância e não ceder à tentação do imediato, de ser o primeiro e não publicando coisas que não estão verificadas. A confusão entre opinião e informação, que é outro dos problemas do jornalismo atual, que é esta ideia de que todos podemos ser comentadores, porque somos, nas redes sociais, e até os jornalistas podem ser, e tantas vezes o são quando estão a moderar debates entre especialistas ou a fazer entrevistas como aquela que vimos na SIC ao embaixador da Palestina. Não sei se viram, eu vi. E eu acho que um jornalista deve ser assertivo, deve fazer perguntas difíceis, deve insistir para ter respostas a essas perguntas, mas uma entrevista não pode ser um interrogatório e o entrevistado não pode ser o nosso inimigo, pelo contrário, quer dizer, não pode ser tratado como um inimigo, porque uma entrevista, a ideia é esclarecer, é perceber qual é a posição, o que é que se defende ou não, e se aquilo que a pessoa defende não for aquilo que nós defendemos, nós não temos nada a ver com isso, ela está a defender a sua posição e nós, como jornalistas, só temos que questionar porquê, mas também permitir que a pessoa diga qual é a sua posição. E de facto, houve ali uma violência que eu achei até eticamente bastante condenável. E depois há o lado de cá, que é o dos espectadores, consumidores, audiência, cidadãos, que também não ajuda, porque o algoritmo e a tal lógica das redes sociais nos fecha em bolhas e nós já não queremos informação, nós queremos a confirmação das nossas ideias. Nós estamos cada vez mais incapazes de lidar com perspectivas diferentes e com realidades complexas que não permitam análises simplistas e, portanto, são as tais barricadas em que nos pomos ou que nos puseram, não sei. Mas pronto, também queria fazer aqui fazer honra ao jornalismo, às televisões e aos jornais e às rádios portuguesas que durante este tempo, apesar de tudo, também fizeram uma coisa que eu acho que é importante, que foi convidar para, não tendo a capacidade para enviar os meios que gostariam, provavelmente, e que se pudessem enviariam, para os cenários de guerra, para estarem lá durante o tempo necessário para fazer o seu trabalho, têm convidado especialistas para comentar o que se passa, generais, eu não sabia que havia tantos generais em Portugal, é pena não estar cá o Major-General Carlos Branco para nos explicar, e outros especialistas. Depois o problema é que estes especialistas convivem com comentadores que nós não quer dizer, não sabemos, que são comentadores de tudo e de nada, tanto estão a comentar a guerra da Ucrânia, como a guerra do Hamas, como o jogo do Sporting ou sei lá, outra coisa qualquer do género, não é? São os tudólogos, chamados tudólogos, que vêm exatamente deste mundo de redes sociais em que nós vivemos e que são os influencers da vida, não é? Pronto, e agora estou quase a acabar. Mas eu acho que eu fiz isto para 10 minutos. Estávamos a falar em 30 minutos, meu Deus. Para concluir, então, as barricadas da guerra passaram também para cá, para este lado, para o lado do jornalismo e de quem consome informação, e estamos todos um bocadinho entrincheirados, não é? Ou estás comigo ou estás contra mim, de que lado é que estás, tens que escolher um lado, é tudo um bocadinho preto e branco, não há cinzentos. O contexto, mas estás a tentar contextualizar o que é isto? Não é contextualizável, porque se estás a contextualizar, estás a defender aqueles que estás a... Isto faz-me imensa confusão e é neste novelo que estamos presos
E eu tenho pena de não ter trazido, não sei, eu sou péssima com as tecnologias. Há um vídeo um vídeo do New York Times que eu nestas minhas pesquisas encontrei sobre isto tens que escolher um lado. E eles acabam o vídeo a dizer se a verdade é a primeira vítima. Agora tenho que dar um bocadinho de água. Porque já estou. Se a verdade é a primeira vítima da guerra, a empatia é a segunda. E eu diria que a empatia é aquilo que distingue os bons jornalistas. E, portanto, eu acrescento que o verdadeiro jornalismo, aquele que queremos fazer quando escolhemos ser jornalistas, aquele que ajuda a olhar, a ver e a decifrar o mundo em toda a sua complexidade, é a terceira vítima destas duas guerras e da outra muito maior, a que está por trás delas. Muito obrigada.